Bom dia, meu nome é Ricardo, eu sou engenheiro de desenvolvimento na PHB e vou fazer uma apresentação para vocês sobre as nossas soluções de sistemas de armazenamento de energia com baterias de lítio-íon. Então, antes de entrar no assunto da apresentação, eu vou fazer um breve comentário sobre o histórico da PHB. A empresa já tem 36 anos no mercado, ela foi fundada em 1984, está localizada em São Paulo, capital, e aqui a gente tem alguns marcos importantes na história da PHB. Em 1984, ano de fundação, nós temos como produto carro-chefe as fontes de alimentação chaveadas, desenvolvidas e produzidas pela PHB. No ano 2000, nós temos um outro marco importante, que são os armários e sistemas retificadores para telecom. Em 2014, o lançamento dos nossos kits para sistemas fotovoltaicos on-grid. E no ano de 2019, nós temos a entrada da PHB no segmento de sistemas de armazenamento de energia. Essa inserção da PHB no segmento se deu por meio da participação em um P&D da chamada 21 da ANEEL, que a PHB foi um dos participantes. Aqui a gente tem alguns lançamentos para esse ano aí do inversor off-grid para montagem em parede, e para futuro eu destacaria as estações de recarga para veículos elétricos. Nessa apresentação eu vou me concentrar nas soluções de sistemas de armazenamento de energia que são fornecidas em container. Os containers podem ter os tamanhos, são disponíveis nos tamanhos de 10, 20 e 40 pés. Os principais elementos aqui, componentes desse sistema, são o PCS, que são Power Conversion System, os conversores de energia bidirecionais. Eles podem ter potência aí na faixa de 50 kVA até 500 kVA. E é possível implementar soluções de até 2 MVA, utilizando 4 unidades desses conversores. Outro elemento importante é o banco de baterias do tipo lítio-íon, que é utilizado na nossa solução. Ele tem capacidade de armazenamento de 104 kWh até 2,6 MWh, e esses são apenas alguns valores de referência, e a PHB está à disposição para receber consultas se alguém tiver uma especificação que saia desses números. Aqui eu tenho duas imagens, né? Um exemplo de um container de 10 pés, e na direita o container de 20 pés, que foi exatamente o container que a PHB forneceu dentro do projeto P&D da chamada 21 da ANEEL. Esse container está instalado no Instituto de Energia e Ambiente da USP, que é um dos parceiros no projeto. Os sistemas de armazenamento de energia, também chamados aí, a gente pode abreviar por ESS, Energy Storage System, eles são divididos tipicamente em dois segmentos de aplicação. In front of the meter, onde nós temos a participação das empresas que atuam no segmento de sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Os ESS utilizados nesse nicho de aplicação, tipicamente são de grande porte, potência da ordem de megawatt e capacidade de armazenamento de megawatt-hora. As aplicações típicas desse segmento são serviços ancilares, como o controle de tensão e frequência, por exemplo. Do outro lado, nós temos as aplicações do segmento behind the meter, onde nós temos a participação dos consumidores residenciais, comerciais e industriais. Nesse segmento, nós podemos ter SS de pequeno, médio e grande porte. E as aplicações típicas envolvem aí controle de demanda, microredes e backup de energia. É nesse segmento de aplicação, behind the meter, que nós vamos nos concentrar daqui por diante. Os sistemas ESS, eles podem apresentar diversas configurações. Aqui a gente ilustra dois casos. Primeiro caso, nós temos um ESS que é utilizado para aplicações on-grid e off-grid com gerador fotovoltaico. Um ESS para esse tipo de aplicação, ele precisa de conversores de energia CCCC e CCCA bidirecionais, precisa de chave de transferência estática. Já no cenário de baixo, nós temos aqui um sistema ESS para aplicações apenas on-grid, que
utiliza aqui uma configuração muito mais simples, demanda apenas um conversor CCCA bidirecional. Agora, focando então no ESS, que é desenhado para aplicações on-grid, off-grid com gerador fotovoltaico, nós temos ainda aqui duas opções para implementar essa solução. Ambas as soluções aqui desempenham o mesmo papel, mas cada uma aqui tem o seu nicho de aplicação. Nesse primeiro caso, eu tenho aqui uma estrutura onde o conversor CCCC, o conversor CCCA e o STS são equipamentos independentes. Cada um tem o seu armário próprio, e essa arquitetura ela é designada aqui para aplicações onde eu tenho uma demanda de potência do PCS da ordem de até 500 kVA. Então, acima de 200 kVA, essa seria a arquitetura recomendada. Já para o caso onde eu tenho uma demanda de potência do PCS de até 100 kVA, a PHB tem uma solução que é bem mais compacta, que é o nosso chamado PCS híbrido. Esse PCS híbrido incorpora numa estrutura única, um único armário, os conversores CCCC, CCCA direcionais e a chave estática, propiciando aqui uma solução muito compacta. A gente vai continuar abordando um pouco mais essa solução. Aqui a gente tem algumas imagens para mostrar como seria esse PCS híbrido, né? Aqui uma foto da entrada do container de 10 pés, onde eu tenho instalado um PCS desse tipo, a porta frontal dele. E quando a gente abre essa porta frontal, a gente tem essa visão dos módulos internos, que são os conversores CCCC, CCCA e chave estática. Toda essa estrutura modular no armário único, representando essa solução aí bastante compacta para potência de até 100 kW. Então, detalhando um pouco mais essa solução do ESS para aplicação on-grid, off-grid com gerador FV, aqui a gente pode destacar que esse sistema contém PCS híbrido com chave de transferência, banco de baterias de lítio-íon e o sistema de gerenciamento de energia, o EMS. As aplicações para esse produto são controle de demanda, onde a gente pode fazer, por exemplo, peak shaving, né, utilizando a energia armazenada do banco de baterias para suprir as cargas consumidoras nos períodos de elevada demanda, evitando, assim, penalidades por ultrapassagem, né, que tem alto custo. Temos ainda as aplicações de Energy Time Shift, onde é possível programar uma curva de operação para o ESS, de modo que eu determino períodos do dia onde ele vai ficar desligado, períodos do dia em que ele vai fazer carga, vai recarregar o banco de baterias, e períodos em que ele vai descarregar o banco de baterias. Temos a aplicação em alimentação de emergência, né, o backup de energia, e esse tipo de backup de energia ele pode ser feito utilizando apenas a energia do banco de baterias para suprir as cargas em caso de falha da rede, ou ainda uma solução híbrida, onde eu vou ter a combinação de banco de baterias e também gerador diesel. Eles podem operar em conjunto nesse nosso ESS. Outra aplicação são sistemas off-grid e microredes, que vão servir aí para fornecimento de energia elétrica para comunidades isoladas que não estão conectadas ao sistema elétrico. Uma última aplicação que eu vou citar são aplicações de alto consumo, que se aplica para cenários onde exista alguma restrição por parte da concessionária, por exemplo, em que o consumidor não tem permissão para exportar a energia produzida pelo seu gerador fotovoltaico para a rede elétrica. Então, num cenário desse, você poderia usar essa solução de ESS para armazenar o excedente de energia fotovoltaica produzida, que não está sendo consumida instantaneamente, poderia ser armazenado no banco de baterias para o uso posterior, por exemplo, no período da noite, onde eu já não tenho mais geração fotovoltaica, mas poderia alimentar minhas cargas com a energia que foi armazenada durante o dia. Esse é um exemplo de aplicação. Outro cenário também poderia se utilizar o autoconsumo para casos em que eu tenho uma vantagem econômica
onde é mais benéfico, onde eu tenho mais benefício econômico, utilizando a energia produzida pelo gerador fotovoltaico dentro da unidade consumidora, sem exportar ela para a rede. Aqui eu tenho um detalhamento, né, um pouco maior do que tem dentro desse container, né? Além do banco de baterias de lítio-íon e seu sistema de gerenciamento, o BMS, os conversores bidirecionais, a chave de transferência estática, eu tenho ainda os medidores de energia na interface da rede, na interface das cargas consumidoras, tenho o EMS, que é o gerenciamento de energia do sistema, ele disponibiliza uma interface homem-máquina para operação local dentro do container por meio de tela touchscreen e também pode ser integrado a um sistema externo de controle e supervisão, utilizando interface aqui Ethernet e protocolo de comunicação Modbus TCP. Além dos equipamentos principais, nós temos aqui os equipamentos auxiliares que fazem parte da infraestrutura do container, como ar-condicionado, câmeras de vigilância e sistema de proteção contra incêndio. Aqui a gente tem algumas imagens, né, como é a sala onde são acondicionadas as baterias, mostrando aqui o ar-condicionado, o gerenciamento do banco de baterias, o gerenciamento de energia do container e fonte de alimentação no break para os equipamentos de controle. Aqui a estante do banco de baterias e aqui alguns detalhes de qual é a composição dessa estante aqui do banco de baterias. Eu tenho módulos de 32 volts, 4,7 kWh, e tenho aqui nessa estante 2 strings compostos por 11 módulos em série, cada string desse, totalizando 352 volts e 104 kWh. Aqui é a tela principal da nossa interface homem-máquina, do EMS, onde ilustra os dados de grandezas elétricas dos medidores e dos equipamentos que estão em operação. Essa é apenas a tela principal, existem diversas telas e recursos para configuração e supervisão. Aqui eu tenho alguns cenários de aplicação, né? Como posso interligar esse container, esse SS. Aqui uma situação bem simples, onde eu tenho conexão com a rede elétrica e o gerador fotovoltaico. Aqui eu tenho uma situação para sistema off-grid, onde, em vez da rede, eu tenho o gerador diesel como fonte principal. E aqui, no último cenário, o cenário mais completo, onde eu tenho rede elétrica, gerador diesel e gerador fotovoltaico. Um sistema com várias possibilidades para utilização, bem flexível. Aqui, uma ilustração da aplicação peak shaving, para mostrar que, num cenário onde eu tivesse uma curva de carga como essa em preto, em que eu tenho picos de demanda durante certos períodos do dia, eu poderia utilizar esse SS para despachar energia do banco de bateria nesse período onde eu tenho picos de demanda, possibilitando dessa forma manter a demanda da minha unidade consumidora abaixo desse nível de demanda contratada, e nos períodos de baixa demanda eu faço a recarga do banco de baterias. Então, esse é um tipo de solução que é bastante interessante para consumidores aí que têm contrato de demanda. Eu agradeço a atenção de vocês e a oportunidade de participar do Fórum GD. Convido vocês que quiserem maiores detalhes sobre essa aplicação a visitar a página da PHB no YouTube, na página da PHB Solar, onde nós temos alguns webinars com maiores detalhamentos sobre a operação desse produto. Muito obrigado